mais nova nem conhece quem são eles. Se nós falarmos de Mahatma Gandhi, né, a gente vai ouvir que nós, a geração antiga, vamos ouvir e saber quem foi ele. Mas as gerações mais recentes, se a escola não falar, não ensina os ensinamentos deste homem. Se falarmos de Madre Teresa de Calcutá, uma freira que tanto fez bondade para com as pessoas, tanto foi generosa, tanto cuidou dos necessitados, a nossa geração ainda pegou, através da televisão, alguns fatos registrados por ela. E a televisão também registrou, e a gente aprendeu. Mas a geração mais nova, se ninguém manifestar, se algum dia alguém não colocar uma mensagem de um jornal, numa televisão, ou numa escola, alguém buscar a profundidade, não vão saber quem foi essa líder religiosa, que foi uma líder, foi alguém que chamou a atenção, e entre outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Mas Jesus foi aquele que ensinou, aquele que apareceu, aquele que fez, aquele que viveu, aquele que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. E não somente ressuscitou, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E a Bíblia diz que quando ele chegou ali em Betânia, que foi assunto aos céus, que foi levado aos céus, todos viram Jesus subindo. Todos viram Jesus subindo. Né? Aí o anjo falou assim: por que vocês estão aí, calma? Esse que subiu, um dia voltará. Então é uma história com H, não é uma história com E, mas é uma história de fato, não é historinha inventada por alguém, que é uma crônica que é existente, é um fato. E o Evangelho vive e se torna verdadeiro, porque alguém um dia pregou e aconteceu, e continua até hoje sendo pregado e acontecendo até hoje. E quando se fala de Páscoa, existe a Páscoa dos judeus, que onde a gente lembra que na fuga do povo do Egito, né, vocês conhecem essa história, e aí o Senhor diz: olha, pega um cordeiro imaculado, um cordeiro sem machucado, sem defeito, novo, bonito, viril, né, e mate, e passe o sangue nos umbrais da porta, para quando eu der ordem ao espírito da morte, que viesse executar todo o povo do Egito, eles possam passar por cima e ver o sangue aspergido na sua porta, e ele vai passar por cima e não vai matar vocês. E é isso que os judeus celebram até hoje, essa Páscoa. Essa é chamada na Bíblia que nós vemos a Páscoa dos judeus. Pois bem, nós vivemos o cristianismo, e a nossa Páscoa se chama Cristo. Por quê? Porque Cristo surgiu, Cristo cumpriu todas as 613 leis de Moisés, e Jesus Cristo foi um cordeiro imaculado, sem defeito, perfeito, que foi morto por nós, o sacrifício a nós, para que a gente viesse a ser perdoado, para que a nossa dívida, irmão, fosse paga. Viu? A justificação, ela tinha para ocorrer, ela tinha uma dívida a ser paga. E é isso que a gente aprende nesse pacote da Páscoa. Nesse pacote. Então a dívida, ela foi paga. E foi paga, a Bíblia diz que foi um alto preço por Jesus Cristo. Então quando a gente olhar, né, para a Páscoa, a gente não só pensa na ressurreição de Cristo, que é a mensagem central disso tudo, mas nós temos que aprender também a dar valor à sequência, porque a ressurreição é o resultado, e como resultado vem os favores, os favores da ressurreição, mas precisa entender que teve um processo de caminhada para chegar até a ressurreição. E esse processo todo de Cristo Jesus, até a ressurreição, até o dia dele buscar a sua igreja, né? E já nos favorecer com a bênção da vida eterna, né? Tem um processo de nascer no meio dos homens,
tem um processo de crescer no meio dos homens, tem um processo de sofrer todas as tentações, os desejos do meio dos homens. Tem um processo de aos 30 anos, aí começar o seu ministério, ser batizado por João Batista. Tem aí todo o processo de fazer milagres e ser escorraçado, de fazer mensagem e ser considerado como o rei dos demônios, como Beelzebul, Deus das moscas, porque ele era considerado um satânico, um demoniado, porque fazia aquilo tudinho. Era aquele que era perseguido, maltratado pelos próprios que seguiam a lei de Moisés, porque queriam até então provar que ele era mais um dos falsos profetas, mas ele nos seus feitos provou que ele era realmente o profeta, o Messias. E aí começou a perseguição dos próprios que eram seguidores da lei de Moisés. Você sabe disso, os fariseus e os escribas foram que perseguiram Jesus. Tudo isso é um processo, até o dia dele chegar e dizer assim: agora chegou a minha vez, agora chegou a minha hora, e eu preciso me entregar, para que o plano do meu Pai seja estabelecido, para que o homem seja recuperado, trazido de volta para Deus. E aí eu fico pensando nesse plano da ressurreição, nessa Páscoa. Que amor Deus tem por nós. O que levou a Deus a se fazer homem no nosso meio, em Cristo Jesus, né? Se fazer homem, viver no nosso meio e viver o que nós vivemos, para nos resgatar, para nos fazer justo, para nos justificar, para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor nos amou mesmo naquele tempo que nós andávamos na escuridão do mundo, na perdição do mundo. Imagine hoje que temos Cristo Jesus na nossa vida. O amor de Deus, ele é incrível. Se você pensar, se você fosse Deus e eu fosse Deus, a gente deixaria muita gente fora do nosso plano. Deixaríamos, porque nós vivemos de emoções, nós vivemos de sensações, né? De reações. Mas Deus amou o mundo, como diz João 3,16, de tal maneira que deu. Essa frase é uma frase mundialmente conhecida e é uma frase que incomoda aqueles que não gostam de ouvir falar de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa, gente? Que maneira é essa? Mas é um tal, tão grande, tão profundo, que ele deu seu Filho. Quando a gente olha para a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, o próprio Deus se deu à morte para nos justificar e perdoar o nosso pecado e nos justificar. A palavra justificação, irmão, ela quer dizer para a gente, nós tornamos justo. A justificação através do sangue de Jesus, a morte de Jesus pagando a nossa dívida, ela nos justificou, irmão, perante Deus, não é perante os homens. E aí é o favor da ressurreição. Aí já começa o favor da ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se é morte, o que nos faz viver separados de Deus é a nossa iniquidade, é os nossos sentimentos maus, porque o pecado é o resultado da nossa iniquidade. É o nosso sentimento que nos leva a fazer o que é ruim. São os nossos sentimentos que nos fazem fazer o que é bom. Então, antes de pecar, nós temos um sentimento, nós temos um pensamento. Então, dentro de nós, é isso que se chama iniquidade. É o desejo de fazer mal. E quando nós olhamos para essa separação do homem para Deus, a gente vê que, por Deus em si, segundo a sua lei, era morte. Porque nós pecamos. Nós pecamos. E continuamos a pecar. Só que diante de Deus, nós somos justos. Porque a Bíblia diz que nós já fomos justificados. A Bíblia não diz que nós seremos justificados. Nós já fomos justificados do pecado que cometemos lá no tempo de Adão, até chegar você e eu, e o que nós vamos cometer ainda, porque continuaremos a pecar. Nós somos justificados, mas a justificação diante de Deus, ela tem um porém que a gente tem que pensar um pouquinho e guardar. Não é uma vez salvo, sempre salvo.
Porque a salvação também é o pacote da ressurreição. Porque se não tivesse a ressurreição, não teria salvação. É o favor da ressurreição. Mas aí, da caminhada do seu tempo, haverá o dia que eu e você seremos julgados pelo Senhor. Seremos julgados pelo Senhor. O próprio Cristo vai nos julgar. Aí é diferente. O juízo de Deus é uma coisa. O juízo de Cristo é outra coisa. Por quê? Porque o juízo de Cristo, ele é o nosso advogado. E quando nós dizemos para ele que nós não queremos andar como ele diz que nós devemos andar, que nós não queremos aceitar como a Bíblia diz que nós temos que aceitar para ser parte dele, ele mesmo vai julgar a gente. E o julgamento vai ser sério. Mas não é isso que nós queremos falar nessa manhã. Nós queremos falar que havia um preço, um preço alto, que não tinha dinheiro e nem oferta no mundo, humanamente, que pudesse pagar o nosso pecado, a nossa dívida. E a nossa dívida foi paga pelo Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. Ele se entregou, ele não foi pego para ser o nosso sacrifício. Ele se ofereceu, a Bíblia diz que como uma ovelha muda, se entregou a si mesmo, a morrer por nós, por mim e por você. Com essa atitude, com esse sacrifício, Jesus zerou a minha, a sua dívida, a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele zerou a nossa dívida. Nós não devemos diante de Deus mais nada. Está zerado, irmão. Só que a gente não muda. A gente não muda. O ser humano precisa, a maior guerra do ser humano é dentro de si. Por quê? Porque eu garanto que tem muitos de nós, todos, não é só da igreja aqui, todos, que fazíamos coisas antes de conhecer a Jesus, sentíamos desejo antes de conhecer a Jesus, e hoje a gente continua sentindo o mesmo desejo. O que difere um do outro é que naquele tempo a gente tinha desejo e fazíamos. E hoje em dia a gente luta entre a gente para não fazer. Mas os desejos continuam. E esse é o problema que a gente precisa entender e dar valor à Páscoa. Todos os dias. A Páscoa ela não é para ser só comemorada na segunda semana de abril, como nós fazemos. No mundo inteiro, não é só. Nós temos que celebrar todos os dias, não é só os domingos, não é só culto de Santa Ceia, são todos os dias. Por quê? Porque nós vivemos graças à ressurreição, o plano de Deus. O plano de Deus, ele se concretizou no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. E por ele ressuscitar, quer dizer, ele ressuscitou. O que era morto não está mais morto. E como ele tem vida eterna, é essa vida eterna que ele nos dá. Mas o preço foi pago por nós. Diante de Deus, nós temos a justificação. A gente precisa melhorar a fazer as nossas caminhadas no dia a dia com Deus. A gente precisa pensar na Páscoa todos os dias. O sacrifício, irmãos, quantos de nós estamos dentro da igreja? Quantos de nós, em tese, estamos dentro da igreja e às vezes reclamamos de Deus por coisas que não são tão necessárias assim, mas é justamente porque a gente quer, porque quer aquilo, porque a gente precisa, porque a gente necessita. Por que você necessita? Porque eu necessito. Depois que ganha, depois que recebe, o valor vai se perdendo no dia a dia. Olha quantos domingos a igreja ficou aberta durante este ano de 2020. Nós estamos em abril. São 4 meses. Nós estamos 1 mês sem vir à igreja. Olha, 3 meses atrás, ou 2 meses e meio atrás, todos domingos. Quantos domingos você que está aí nos ouvindo, você que está aqui, nós voltamos à igreja? Se for perguntar, todo mundo tem as suas desculpas. Eu não pude por isso, eu não pude por aquilo. Não é o caso aqui agora. Eu só quero dizer que cada dia nós achamos uma desculpa por não estar na igreja porque estamos cansados. Cansados por quê? Estamos cansados porque trabalhamos. Quem proveu o trabalho foi Deus. Então por que para Deus você está cansado? E por trabalho, se tiver um outro amanhã de manhã, não vai ter para todo mundo, nós não estamos cansados. São umas coisas que a gente esquece do sacrifício de Jesus, a caminhada de Jesus. Por que Jesus não descansou no dia antes de morrer? Ou
desistisse de morrer comigo e com você? Por que não? Por que ele não tirou os domingos sem ir para a igreja? Por que ele não tirou os domingos sem curar, sem salvar? Por que ele não fez? Porque ele sempre manteve que o plano de Deus, ele vem em primeiro lugar. Nós temos, irmãos, a gente precisa parar nesse tempo de ficar em casa. Parar nesse tempo que nós estamos em casa. Para meditarmos do jeito que nós temos levantado e levado a vida com Deus. É um jeito totalmente irresponsável na maioria da nossa caminhada. Todos nós, todos. Eu estou me incluindo, eu não estou pregando para ninguém que está aí nos ouvindo essa manhã. Eu estou pregando para todos nós. Todos nós. É algo na nossa vida precisa-se. Deus está nos chamando, torcendo a nossa orelha como igreja, para refletirmos do jeito que nós andamos até o vírus chegar. Até o vírus chegar. Viu? Até o vírus chegar. Eu tenho certeza que nesse exato momento em que a palavra de Deus está sendo pregada em inúmeros lugares, seja ele online, seja ele uma pessoa só, ou seja dentro da igreja, seja ele em casa, tem muita gente ainda dormindo. Ainda dormindo, porque foi dormir tarde ontem à noite e esqueceu de amanhecer e ligar os seus telefones para ouvir os pastores pregar. E eu quero dizer para você, dê crédito, enquanto você ainda pode dar crédito. Porque a tendência do homem, a tendência nossa, do ser humano, é relaxar quando nós não insistimos com alguma coisa. Quando nós não mantemos um padrão, um exercício, nós perdemos o foco daquilo que queremos. Pois é, Cristo não perdeu o foco. Foram 3 anos, dia e noite, buscando, pregando, ensinando, curando, libertando, ressuscitando, até chegar o dia de morrer. Ele andou 3 anos. Ele pregou 3 anos, ele ressuscitou morte durante o período de 3 anos, ele curou paraplégico, ele curou, como se diz, a doença da pele, os leprosos, ele curou, ele libertou, ele salvou, 3 anos, ele só parou quando ele subiu na cruz do Calvário e respirou pela última vez. Pela última vez. Aí a gente vem com nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos, achamos que nós, eu não estou muito bem, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu me magoei, me chateei, estou triste, estou chateada, e o que Deus tem a ver com isso? Quem te machucou, quem te humilhou, quem te fez mal, não foi Cristo. Eu vou para casa do Senhor. Mas eu estou com um problema em casa. O seu problema em casa, resolve em casa. Mas a minha vida com Deus eu tenho que seguir. Mas eu não consigo fazer uma coisa ou outra. Pois é, não consegue. Porque quem vem em primeiro lugar é o que está em casa, não o que está na sua vida. É por isso que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a caminhada da ressurreição. Ou você pensa, ou eu penso, ou nós pensamos que Jesus também não se chateou. É muito fácil você ouvir, eu não sei se você vai se sentir bem, alguém dizer, você opera demônio na sua vida, você faz porque os demônios que te ajudam, isso aí merece morrer, isso aí merece ser pedrejado, aí foge daqui, foge. Será que não chega um momento que a gente ia chegar pensando assim, poxa, eu estou fazendo bem dessas pessoas, eles querem me matar, eles querem me agredir, eles querem me apedrejar, eles ficam me ofendendo, eu vou largar isso de mão. Você acha que Jesus um dia também não poderia pensar nisso? Nós não sabemos. Mas ele tinha um foco. A ressurreição era o ponto inicial de uma vida eterna e da salvação do ser humano. Nós temos que pensar isso todos os dias. Não é no dia da Páscoa ou da Santa Ceia que a gente tem que parar para... Não, é tipo todos os dias. Páscoa, meu irmão, são todos os dias. Porque ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou todos os dias, na minha, na sua, na nossa vida. Todos os dias. E a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante, que nós iremos morar com Ele. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aprenda nessa manhã de Páscoa, onde até os homens fizeram um plano para estar todo mundo já liberado na Páscoa, e ainda não chegou a hora. Aprenda com isso. Que o Espírito de Deus possa entrar agora dentro de cada lar.
e possa conscientizar a cada irmão, a cada irmã, a cada família. Eu não estou trazendo para a nossa igreja, eu estou falando do mundo espiritual das igrejas, do povo, do corpo de Cristo, que o Espírito Santo possa incomodar a mente de cada um e dizer assim: eu preciso mudar a minha vida e viver uma Páscoa todos os dias e dar valor àquele que morreu por mim e me fez justo diante de Deus. Essa é a palavra da ressurreição, essa é a palavra da Páscoa, essa é a palavra da Páscoa. As pessoas ficam dizendo aí: ah, Jesus é amor, mas eles não sabem nem que amor que Jesus é, que tipo de amor. O amor de Jesus já foi proclamado, já foi derramado, não tem mais, é só esse. Por quê? Mas esse é todo, é só esse, mas é todo. Ele é um amor logos, ele já é enorme, não vai passar disso, não vai mudar, é um todo, já deu. O que Jesus tinha que fazer por mim e por você já fez. Agora nós vivemos a bênção da provisão. É por isso que vem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é a riqueza, não é o carro bom, não é a casa, mas é o suprimento do dia a dia, para que você não venha morrer de fome, não venha morrer de doença, não venha morrer disso, daquilo. É o Salmo 23. E acima de tudo, que não venha faltar o Espírito de Deus, a mão do Senhor nos guardando. Então a gente olha para a Páscoa e só celebra a Páscoa porque é a segunda semana de abril. É a Páscoa. Hoje é Páscoa. Vamos fazer uma festa na igreja. Vamos fazer teatro, vamos fazer cantarolas, vamos fazer tudo. Vamos fazer um festival e depois passa aquilo só o ano que vem. Ei! É todos os dias. São todos os dias. São todos os dias. Todos os dias são Páscoa. Porque Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E nos fez justos diante de Deus. Amém, irmãos? A Páscoa ela quer dizer passagem. Essa palavra Páscoa ela vem da origem de passagem. Quando o espírito da morte passou por cima da casa do povo de Israel, do povo judeu, e aí vendo o sangue, ele não entrava, não matava. É uma alusão do Antigo Testamento. A gente vai encontrar isso lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Êxodo, você vai encontrar toda essa parte explicando. E no Novo Testamento, a Páscoa é Jesus para a nossa vida. Eu queria abrir com vocês também o livro de Atos dos Apóstolos nessa manhã, para a gente começar a concluir a nossa mensagem desta manhã. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Depois nós vamos orar pelos dízimos e oferta. A nossa irmã vai estar orando pelos dízimos e oferta nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 39. Atos 13, 39. Vamos ver o que está escrito. E de todas as coisas que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, porque ele é justificado por todo o que crê. Volta no 38, 39 para mim. 38. Seja vós, porém, notório, varões, que por isso que vos anuncia a remissão dos pecados. 39. E de todas as coisas que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, porque ele é justificado todo o que crê. E o 40. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. O que Paulo está dizendo nessa parte, está dizendo que não é a lei de Moisés que possa justificar. Olha que são leis, hein? São 613 leis. Não podia justificar o homem. Viu por que essas pessoas que andam por aí fazendo das igrejas, voltando ao Antigo Testamento, elas têm que pensar no que estão fazendo? Porque o momento que você volte ao Antigo Testamento, você tem que cumprir a lei do Antigo Testamento. É por isso que se Jesus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Ele está falando livre da maldade, do inferno, do pecado, mas também livre dessas coisas.
A igreja não pode viver no peso do Antigo Testamento. Ali era uma história de Deus com o seu povo. Mas é por isso que Jesus, a gente não pode anular o sacrifício de Jesus. O Novo Testamento é para a gente. Nós somos livres, igreja, livres. Nós não estamos vivendo as 613 leis. O que Cristo deixou para nós como lei, deixou o Novo Testamento. Ele seguiu os 10 mandamentos do Senhor, são os mesmos, e depois ele vem nos ensinando como viver e proceder, como viver e caminhar, como viver e se relacionar entre nós. Nós temos que viver o Novo Testamento, porque o que nos prediz, o que nos conduz a vivermos uma vida com Cristo, é o Novo Testamento, ele que nos ensina. Ah, mas não podemos ler, devemos ler o Antigo Testamento, claro, porque ele aponta para Cristo, mas temos que viver que a nossa vivência de hoje é o Novo Testamento. O Novo Testamento, o novo mandamento vos dou, disse Jesus, não são minhas palavras. A gente tem que entender o que a Bíblia diz. Uma nova lei, um novo segmento, um novo caminho, uma forma nova de viver. É essa aqui, aí a gente vai vendo o que a palavra de Deus vai nos dizendo no Novo Testamento. Então é isso que ele está relatando para nós. Viu? Que aí eles poderiam cuidar para que não venha sofrer voz, que está dito nos profetas. O que os profetas falaram, o que eles sofreram naquela época. É o que Paulo está advertendo no livro de Atos dos Apóstolos. Viu? Uma nova história está sendo escrita, irmão. Uma nova história está sendo mencionada. Romanos 3, 24 e 28, para a gente terminar essa manhã. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: sede justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiação, ou seja, a oferta, né? Pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos que outrora cometidos. Viu? Era necessário que Jesus morresse. Romanos explica muito bem a salvação, para que Deus pudesse esquecer. Como a Bíblia diz que ele pega os nossos pecados, são lançados no mar do esquecimento. Quem traz de volta são o diabo é que traz de volta, e os irmãos que seguem o diabo, né? Eles adoram que lembrarmos do pecado dos outros. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Vamos para o 27. Onde está logo a jactância? Ou a jactância, vamos dizer assim, a soberba. Viu? A vaidade foi excluída, porque aonde Cristo chega, irmão, os que são vaidosos, eles vão mudando a sua característica quando Jesus Cristo realmente entra. Viu? Entra, eles vão mudando, precisa mudar o caráter. Por quê? Por que lei das obras? Não. É pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. O 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Então não adianta. Não existe um trabalho que você possa fazer na igreja, para o ser humano lá fora, para alguém necessitado, que venha justificar você do pecado. Não adianta. Certa vez, numa reunião de pastores, a gente estava reunido, e aí alguém disse assim: fulana, eles até falam, se eu não me engano, fulana era a Madre Teresa de Calcutá. Um dos pastores disseram assim, porque ela está no céu, ela foi salva. Eu digo: quem te disse? Porque eu não sei se ela foi salva. Você sabe? Você entrou no céu? Você tem contato com o céu? Não, porque ela é muito boa, ela faz muita caridade. Nós não podemos dizer isso. Ser bom é uma obrigação nossa em Deus. Mas ali diz
Não é pelas obras que nós somos justificados. Não é pelas obras. Mas é pela fé em Cristo Jesus. E a salvação é do mesmo jeito. Porque se nós não tivermos em Cristo Jesus, poderemos ser boníssimos. Eu vim do Espiritismo. E o centro espírita que eu participava, todo ano, durante todo o ano, de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, era bolsas de comida que mandava para os orfanatos. Bolsas de comida, era caixa de comidas para os orfanatos. Orfanatos. Comida, irmão, comida. Quantas crianças não comeram aquela comida? E era um centro espírita. Aí eu pergunto a vocês, eles estão salvos pela obra? Eles estão salvos, estão sendo justificados pelo que eles estão fazendo diante do que se diz, chama-se Deus? Não. A bondade ela é indiferente. Tem pessoas que não servem a Deus como nós servimos, são boníssimas. É por criação, é por formação de caráter, de família, são boníssimas, mas não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Você pode contar com elas a qualquer hora que elas estão lá te ajudando, mas não querem saber da palavra de Deus. Ah, estão sendo justificados? Não, de maneira nenhuma, eles são bons. Mas isso não quer dizer que eles são puros, que eles estão lavados no sangue de Jesus, que eles são perdoados dos seus pecados. Não. A justificação, justificado diante de Deus, é só por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o plano da ressurreição. Isso tudo teve valor, porque Jesus, ele concretizou a Páscoa. A passagem. Quando você lembrar da Páscoa, e eu lembrar da Páscoa, e nós que estamos sendo assistidos, lembrarmos da Páscoa, lembra que a Páscoa é uma passagem do que éramos para o que somos. Uma mudança. Porque nesse meio veio a justificação pelos nossos pecados, e veio a transformação através da ressurreição em Cristo no nosso ser, através do Espírito Santo de Deus, que nos leva a crer, e através da fé nós somos justificados, perdoados e salvos, e moraremos com Cristo Jesus. Qual é a certeza que você tem e eu tenho? Em papel feito por multi-homens, de cartórios, que possa te garantir, você possa mostrar. Está aqui, ó. Você compra uma casa em 30 anos, 15 anos, não sei o tempo que você vai financiar. Aí depois que termina os 30 anos, os 15 anos, 10 anos, você pagou tudo, aí vem um documento assim: agora fulano de tal é dono deste imóvel. Você compra um carro, paga o carro todo mês. Depois de 5 anos, vem o title dizendo assim: proprietário, fulano de tal. Aí você é dono. Enquanto não, você continua pagando, a casa não é sua, o carro não é seu. Não é verdade? Não é verdade? Não é assim que funcionam as coisas? Pois bem, nós vivíamos o tempo todo, mesmo na lei de Moisés, aonde eles sacrificavam para os pecados, eles continuavam a pecar. Sacrificavam mediante o tamanho do pecado e o tamanho da oferta. Se era um pecadinho, era uma pombinha. Se era um pecadão, era um cabrito, uma ovelha. Tinha tamanho, tinha que ser pago. Mas Cristo chegou e morreu por tudo, pequeno, grande, médio. Justificou a gente do nosso pecado, pequeno, grande, médio. Se é que você pode, se podemos numerar ou dimensionar o tamanho do pecado. Pecado é pecado, não é verdade? Pecado é pecado. É igual ladrão. Ladrão que rouba um lápis e rouba um banco, ele é ladrão. A palavra ladrão, ela é extensa. E pecado e pecador é a mesma coisa, mas Jesus veio por tudo isso. Morreu e nos justificou perante a Deus e nos fez justos perante a Deus. É por isso que nós estamos sendo edificados a cada dia. A justificação foi essa. Zerou a nossa conta. A cruz do Calvário zerou as nossas contas. Agora, mediante que Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, nós cremos em Jesus, nós somos salvos. A Bíblia diz, nós somos salvos. O Espírito Santo nos cela. Aí, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E sobre esses nossos atos, nós daremos conta diante de Deus.
É como uma família, tem um pai, mãe e filhos. Esse pai e mãe faz um plano de família para todos os filhos. Alguém se rebela, se some, se torna um rebelde, some ou faz coisa ruim, mas ele não deixa de ser filho nunca. Esse aqui continua sendo o pai dele, esse aqui continua sendo mãe, e esse aqui continua sendo filho dos dois. O processo continua o mesmo, mas os atos são responsáveis de cada um. Mas aquilo que o pai e uma mãe preparou, continua para os filhos. Aquilo que o nosso Pai, Deus, nos preparou, continua em nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o plano que foi estabelecido para sermos justificados diante dele, foi estabelecido e foi concretizado. E aleluia a Deus por isso. Porque o que Jesus colocou em meta, ele cumpriu diante de Deus. Ele cumpriu diante de Deus. Tentaram parar Jesus. Tentaram matar Jesus. Desde pequeno até a idade dos seus 30 e poucos anos. Jesus sempre foi perseguido. Nunca deixou de fazer a obra de Deus. Não é pensando em Deus. É temendo ao Pai. Mas pensando em você, em mim, em nós. É essa palavra da ressurreição que eu quero deixar para a igreja nessa manhã. Que esse dia seja o dia de você sentar na mesa com seus filhos e explicar aos pequenos o plano da Páscoa, para que eles possam entender. Alguém pergunta, mas é um ovo de Páscoa, os meus filhinhos são tão pequenos. Na verdade, irmãos, eu não sou contra o ovo de Páscoa. Porque o ovo de Páscoa, o ovo, vamos dizer, um ovo de chocolate, é um ovo de chocolate. O que nós, pai, não podemos deixar de pensar e explicar aos nossos filhos, que a visão, a luz, o papel principal, o personagem principal da Páscoa, não é o coelho, e nem o ovo, mas é Jesus. Eles vão entender que criança tem uma mente muito fértil. Quando você explicar quem é Jesus, eles vão entender, eles vão pegar um ovo de Páscoa, eles vão quebrar o ovo, eles vão comer o ovo, vão fazer como toda criança. O que nós não podemos fazer é esconder, ocultar Jesus da Páscoa na vidinha deles. Dizer que o principal de tudo da Páscoa é Jesus. E o ovo de Páscoa vai existir enquanto tiver o tamanho. Depois que for diminuindo, que eles foram comendo, depois o ovo de Páscoa some. Mas Jesus vai permanecer na vida deles. Explica isso na mesa para os seus filhos. Direcione os seus filhos. Escute uma coisa. Eu não sou médico. Eu não posso chegar aqui e falar de coronavírus para vocês. Eu não posso chegar aqui e dizer morreu tanto, viveu tanto, recuperou tanto. Eu não tenho essa especialidade. A minha especialidade é espiritual. É em Deus. Eu sou pastor. Eu preciso falar de Deus para as pessoas. É a minha cadeira, é o que Deus me deu para falar, eu tenho que falar isso. Hoje, todo mundo fala em coronavírus. Hoje, todo mundo parou por causa de um vírus. Mas ninguém fala tanto de Jesus como falam dos vírus. E ninguém para Jesus como pararam com o vírus. Já imaginou se o presidente da República dissesse, domingo é o dia do Senhor, ninguém vai trabalhar. Vai todo mundo para a igreja. E eu vou mandar na casa. Quem estiver em casa eu vou prender. Só não vou prender se estivesse na igreja. Você ia ver o inferno que ia virar esse país. O inferno que ia virar. A revolta que ia haver no coração do ser humano. De muitos seres humanos. E até de muito crente. Até de muito crente. Mas, para servir a Deus, como diz a palavra do Senhor, não é nem pela força, e não é nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quem ama Deus, está na casa de Deus. Quem ama Deus, está no reino de Deus. Quem ama Deus, faz a vontade de Deus. Porque nós celebramos a nossa Páscoa todos os dias. Por quê? Porque nós sabemos que nós recebemos as bênçãos da ressurreição. Amém? Eu quero desejar a todos nessa manhã de Páscoa uma feliz Páscoa.
Que o Senhor abençoe a sua vida, você que está aqui nessa manhã, você que está aí na sua casa. Que o Senhor possa plantar cada vez mais através do Espírito uma atmosfera nova no seu coração, um prazer gostoso no seu coração de servir a Deus. E eu peço a Deus como irmão, eu peço a Deus como pastor, eu peço a Deus como servo do Senhor Jesus Cristo, que Ele plante um inconformismo enorme no coração de cada um de vocês. Um inconformismo de estar em casa. Não é para sair de lá para cá, está domingo que vem aqui não, se não pode, não pode. Mas no dia que a igreja abrir, todos venham para a casa do Senhor, ou vão para as suas igrejas. Aqueles que estão me ouvindo não fazem parte dessa igreja. Que todos tenham desejo, não de fazer um churrasco no domingo, chamar a família, faça isso depois de ir para a casa do Senhor, dobrar os joelhos e dizer assim: muito obrigado, porque nessa luta foi o Senhor que pelejou, eu entrei com o Senhor e saí com o Senhor vitorioso em Cristo Jesus. Que seja essa a nossa Páscoa, quando terminar essa onda toda do vírus, viu? Que todos venham, irmão, todos. Eu sei que vai ter gente assim: eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Aí você fala: mas trabalhar? Pois é, eu fiquei tanto tempo parado, agora eu tenho que trabalhar o resto do ano para compensar o tempo. Irmão, nunca vai se achar tempo para servir a Deus como Ele dignamente é e deve ser servido. Que Deus possa nos inconformar com isso. Que Deus possa nos dar um desejo de levantar as mãos na casa do Senhor. Hoje, muitos estão aqui, muitos estão fora da igreja, mas amanhã de manhã muitos estarão na rua, trabalhando, nos seus trabalhos. E se, mas se não trabalhar eu não como. Mas se você não tiver Cristo, também você não vive. Se você não tiver Deus, você também não vive. Porque basta Deus piscar, em 5 milésimos de segundo, nós deixaremos de existir. Que o mesmo desejo que você tem, que eu tenho, de comprar as coisas, de ter as coisas boas, seja igualzinho, o mesmo desejo de servir a Deus no dia que Deus deve ser servido, e na hora, no tempo que se pode servir a Deus. Que essa Páscoa, ela venha nunca mais ser esquecida no seu e no meu coração. Nunca. Mas uma coisa eu te digo, como diz o livro de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Viu? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Feche os seus olhos, vamos orar. Ore comigo, você que está aí em casa nesta manhã, em nome do Senhor. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nesta manhã de Páscoa, nessa manhã de celebração, de vida, celebração de ressurreição, celebração, meu Pai, de estar juntos, entender que foi uma passagem, que nós fomos mudados, o nosso caminho era da morte, nós estávamos no caminho da morte, mas o Senhor Jesus veio, derramou o seu sangue sobre nós, colocou o seu sangue sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e nos justificou do pecado. Por isso a morte não tem mais lugar na nossa caminhada no mundo espiritual. Nós estamos aqui para bendizer, louvar e adorar o teu santo nome. Deus amado, em nome de Jesus, pelo teu Espírito em que nós habitamos, nós te damos louvores, gratidão por mais uma Páscoa na tua presença. Abençoe o nosso povo que está aqui, abençoe o povo que está em casa, os nossos irmãos, aqueles que estão nesse país, aqueles que estão em outro país. Pai, hoje faz uma semana de oração, uma semana que nós estamos orando por essa situação no mundo, que o Senhor possa continuar. Já há focos, já há, meu Pai, particularidade em alguns lugares, focos de curas, ó Deus, de restauração de vida, remédios aqui, injeções ali, tratamentos acolá, ó Deus, movimento para que as vidas possam ser salvas, meu Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor, que levante mais e mais e mais e mais remédios, mais e mais, meu Pai, vacinas, médicos,
Que o Senhor venha levantar as mãos de cuidado na vida desses médicos, pesquisadores, infectologistas, auxiliar de enfermagem, enfermeira, pessoas que trabalham na limpeza do hospital, toda essa pessoa envolvida com a saúde, que o Senhor possa estar guardando, Pai, guardando eles e curando aqueles que foram infectados, aqueles que estão no leito de hospital, entubados, ó Deus, nós não sabemos, a imprensa só mostra o que é ruim, mas os nossos olhos estão fitados no Senhor que pode fazer todas as coisas, no Senhor que cura, que transforma, no Senhor que levanta morto. Nós temos a certeza que o Senhor está, meu Pai, movendo em favor da humanidade. Pai, em nome de Jesus, cura, levanta. Ó Deus, traga, meu Pai, definições dessa semana que vamos entrar agora. Pai, não permita mais a tua igreja ficar oculta, meu Pai, fechada, as pessoas em casa, separadas. O Senhor sabe que nós precisamos estar juntos. Quanto mais juntos, meu Pai, mais o fogo, meu Pai, pega no nosso meio, e nós queremos estar juntos. Aqueles corações que estão frios, ó Deus, se acostumando com a necessidade, acostumando com a conformidade, com a situação de hoje, já desmotivada, que teu Espírito entre nesse coração, aviva, meu Pai, o fogo, a chama de Cristo Jesus, e que em breve, meu Pai, muito em breve, o Senhor possa estar reunindo, meu Pai, a tua igreja, porque nós cremos no breve do Senhor, no Senhor, pelo Senhor, é em Ti que nós confiamos. Abençoe, meu Pai, esse domingo de Páscoa na vida de cada um de nós. Nos leve em paz agora para casa, Senhor. Nos leve em paz agora para casa. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, chamar a nossa irmã para estar orando pelos dízimos e ofertas, e logo depois a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém? Mande aí sua mensagem para a igreja, mande aí o seu alô, como é que chegou até você a mensagem, até como chegou a você, né, esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos botar um ponto de volta e a nossa irmã vai estar orando pelos dízimos e oferta em nome do Senhor Jesus. Só tem que dar uma ligadinha nele, tá? Aperta, segura. O verde? Tá ligado. Dízimos e ofertas, né? Vamos falar dessa bênção que o Senhor coloca nas nossas mãos todos os dias. Falar de dízimo, para mim, é uma alegria muito grande. Por saber que tem um Deus tão poderoso que nos abençoa a cada dia e a cada manhã. O dízimo nada mais é do que a devolução de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Eu estou muito grata a Deus do fundo da minha alma, porque o Senhor tem providenciado tudo em minha vida e tem me abençoado ricamente, e acredito que tem abençoado cada irmão que aqui está. É muito triste quando alguém, às vezes, fala mal do dízimo, dos pastores. Dói muito em meu coração ver pessoas que ainda não entendem as coisas de Deus. Porque está escrito na palavra do Senhor, né? Fazei prova de mim. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas e ainda me perguntam, onde é que nós te roubamos, Senhor? Oh Deus, tenha misericórdia da cegueira espiritual de muitos irmãos, ou de pessoas que não conhecem a Tua palavra. Mas eu posso aqui afirmar, como serva do Senhor, que Deus é maravilhoso. Se você for fiel a Deus, Ele é fiel a você. Não só se você for fiel, Deus é fiel sempre. Mas nós, muitas vezes, quando estamos fora das coisas espirituais, os nossos olhos terrenos não conseguem perceber isso. Por mais que você é abençoado, parece que o seu dinheiro ele não rende. Mas é maravilhoso quando você está na presença do Senhor, que se você ganhar 200, 300, e se você devolver aquilo que é do Senhor, você não sente falta de nada. Então abra os seus olhos e seja fiel a Deus, que com certeza você vai enxergar as bênçãos do Senhor, porque eu tenho enxergado na minha vida. Uma pessoa que muitas vezes eu ganhava bem mais do que eu estou ganhando hoje com essa crise, né? Bem mais. Eu estou ganhando 90% menos daquilo que eu ganhava. Mas nem por isso tem me feito falta. O Senhor tem provido tudo. E eu agradeço a Deus pelo trabalho das minhas mãos e pelo trabalho das mãos de todos os irmãos,
os que estão aqui presentes, os que estão em casa. Gente, traga os seus dízimos à casa do Senhor. Fazei prova do Senhor, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã maravilhosa, nesse domingo lindo, Senhor, e abençoado, que estamos na Tua presença, Jesus. Eu oro pelos dízimos e ofertas aqui na Tua casa, Jesus. Que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos. Obrigada pelas Tuas provisões, Jesus. Grande é o Teu poder, Senhor. Que o Senhor que nos dá força, nos dá saúde, abre portas de trabalho, nos dá proteção, para que possamos, Senhor, estar com essas portas abertas para adorar o Teu nome, Senhor. Por isso, Senhor Deus Todo-Poderoso, do fundo do meu coração, a minha eterna gratidão. Obrigado, Senhor. Que esses dízimos e ofertas sejam abençoados, Senhor. Louvado seja o Teu grande e santo nome. Obrigado, Senhor. Vamos adorar o Senhor comigo para terminar de alegria e celebração? Leão de Judá, vamos lá?